Traços domésticos e traços industrializados. Afinal de contas, o que é isso? Será que isso tem alguma repercussão? Isso gera reação alérgica em criança com APLV ou crianças com outras alergias alimentares? Então, hoje eu vou contar para vocês realmente qual é a diferença entre traço doméstico, traço industrializado e quando a gente deve restringir esses traços na dieta, na vida da criança PLV, para que ela fique livre dos sintomas causados pela alergia ao leite de vaca ou alergia a outros alimentos. E aí, falando, né, sobre traços, é uma parte importante entender sobre isso, porque de um jeito ou de outro a criança vai reagir a traços, ou a traços industrializados e domésticos, ou pelo menos a traços industrializados. Então, o que são traços, gente? São quantidades, pequenas quantidades ali do alimento que ficam em algum lugar por um contato, né? Um contato cruzado, geralmente. Então, na indústria, traços industrializados, o que acontece? Desde do início do processo ali de fabricação do alimento industrializado, né, onde se colhe, por exemplo, os grãos, né, a matéria-prima para se fazer um alimento industrializado. Então, usa-se ali a colheitadeira, o local onde os grãos, né, ficam armazenados, o galpão, o estoque ali, o silo, enfim, é o local onde o grão fica armazenado, o transporte dessas matérias-primas até chegar na fábrica, o local onde elas ficam armazenadas na indústria, as esteiras, né, os fornos e os processos, os maquinários pelos quais esses alimentos passam, até que ele fique pronto e dentro da embalagem, eles vão tendo contato com um monte de coisa, contato mesmo, de encostar. E nesse contato, ele pode ter contato com a proteína do leite, a proteína da soja, do ovo, do trigo e vários outros alimentos alergênicos que podem causar reação alérgica em alguma criança. Então, por mais que você pegue a embalagem daquele alimento ali, vamos dizer, por exemplo, um prato congelado. Então, tá ali um escondidinho de frango congelado, tá? Vou dar esse exemplo. Então, ele veio ali da indústria, usou as matérias-primas, né? Passou ali por um monte de batedeiras, desfiadores, um processo ali humano também, o forno, o processo da embalagem, enfim. Chegou lá no supermercado, tá lá dentro da embalagem. É um escondidinho de frango. Então, no escondidinho de frango, teoricamente, né, nós temos ali um purezinho de mandioca com um recheio de frango, que pode ter um molho, enfim. A gente tem que ler, né? Isso que eu sempre falo, dentro daquela embalagem colorida, com letras bonitas, né, brilhante às vezes, podem esconder perigos imensos para uma criança com alergia a alimentos. Então, a gente nunca deve confiar na capa da embalagem. Nunca. A gente tem que olhar o verso dessa embalagem, porque para a mãe de alérgico, para o pai de alérgico, o que importa na embalagem é o verso. Então, é mão de gancho, né? Você pega a embalagem e vira. Eu não quero saber da frente, eu quero saber das costas. Então, o que realmente será que tem dentro daquela embalagem? Será que é só mandioca e frango? A grande maioria das vezes não é, né? Então, aí eu vou olhar ali os componentes. Então, o que são os componentes? Os ingredientes, os alimentos que foram utilizados para compor ali aquele alimento. Então, eu olhei lá, mandioca, o frango, tomate, sal, alho, cheiro verde, cebola, enfim, vários ingredientes. Corantes, conservantes, estabilizantes, soja, óleo de soja, ou proteína da soja, ou às vezes um creme de leite, ou às vezes uma manteiga, uma margarina. Então, gente, sempre leia os componentes. Ali vai ser o ingrediente. E o leite pode estar ali, o leite ou derivado, como ingrediente, ou outro alimento que possa causar alergia também. Ele pode constar ali como ingrediente, então tá lá nos componentes. Mas tem vezes que, por exemplo, esse escondidinho, realmente ele não vai ter nada de leite e derivados na sua composição, nenhum ingrediente. Ele vai ter mandioca, ele vai ter frango, ele vai ter tomate, os temperos naturais,
uns conservantes, uns corantes, uns estabilizantes ali, porque todos têm, né? E aí os veneninhos, né, vamos dizer assim, para conservar o alimento para ele não estragar. E aí eu olhei ali e falei, não, tá tudo bem, não tem leite, não tem queijo, não tem creme de leite, não tem margarina, manteiga, não tem nada disso. Eu posso comer, eu estou em dieta, eu amamento meu filho, ou então meu filho maior já alérgico pode comer, vai estar tudo bem, ele não vai fazer reação. Só que tem esse contato que eu fui falando ali né, do alimento que compõe com outros alimentos, desde da colheita ali dos grãos até a embalagem, realmente o produto ficar pronto. E nesse meio tempo, ele pode ter tido contato com equipamentos, locais, né, pessoas que estavam ali com o resto do alimento na mão. E aquele alimento que está ali dentro da embalagem, por mais que ele não tenha como ingrediente nada de leite derivados, ele pode ter tido contato nesse processo e pode ter, às vezes, pouca proteína do leite, média, muita, não dá para saber. O leite não é um ingrediente, mas no processo pode ter tido muito contato, por exemplo, numa esteira que passou um purê de batata, feito ali com bastante leite, margarina, queijo, né, às vezes, e aí o resíduo daquele purê que passou ali naquela batedeira, por exemplo, ou naquele forno onde foi assado, ele acaba caindo nesse novo alimento que não tem como ingrediente o leite derivado, mas teve um contato. E isso é que a gente chama de traço industrial, né? Esse contato que alguns alimentos podem ter com outros alimentos que podem causar alergia, que não são presentes ali como ingredientes do que está ali dentro da embalagem, mas teve um contato cruzado. E aí, depois de 2016, né, algumas mamães de alérgico, muito guerreiras, muito brilhantes, fizeram todo um movimento para que a indústria, né, isso virasse lei, e para que a indústria começasse a rotular os alergênicos, os alimentos que podem causar alergia, os 17 principais nas embalagens, para que os alérgicos não tivessem tanto risco. Porque a gente sabia o que tinha de ingrediente, mas a gente não sabia o que tinha de contato cruzado lá na indústria, né? O traço industrializado. Esses traços, pequenas quantidades de proteína do leite, derivados ou outros alergênicos que poderiam estar ali dentro da embalagem. E aí a indústria, depois de 2016, a lei foi aprovada e ela tem que rotular, além dos componentes, em letras maiúsculas, em local legível, em negrito, duas frases que vocês já devem conhecer, e se não conhecem, vocês vão conhecer e bastante, que é logo embaixo ali dos componentes, né, abaixo dos componentes. Alérgicos contém. O que alérgicos contém? São os ingredientes. Então, alérgicos contém leite, quer dizer que na formulação, como ingrediente daquele alimento, do que está dentro ali daquela embalagem, tem leite ou tem um derivado do leite. Ele vai colocar em alérgicos contém. E embaixo tem alérgicos pode conter. Esse pode conter é exatamente o traço industrializado. Esse contato que aquele alimento que no ingrediente não tem leite, mas que em todo o processo da sua fabricação ali, ele pode ter tido contato com alguma outra, né, outro alimento, ou ficou um resíduo ali por onde ele passou, e ali aderiu a proteína do leite. E aí, dependendo da quantidade do grau de sensibilidade da criança, a criança pode fazer uma reação grave, inclusive, né, a esse alimento que está ali dentro, que não tem leite, mas pode ter. E se tiver, vai fazer reação. Tá? Então, isso é o traço industrial, gente. São esses contatos cruzados nesse processo todo aí de fabricação do alimento. E isso tem que ser restrito na dieta, logo de cara. Logo de cara. Porque a gente nunca sabe. Pode ter muito, pode ter pouco, depende às vezes do lote. Então, pensa comigo, acabou de passar ali na esteira um biscoito que tinha leite. Aí vem um biscoito de polvilho, que não tem como ingrediente leite. Então, no primeiro lote ali, ele acaba pegando muito resíduo daquele leite em pó que ficou por ali, no forno, na esteira, né, na máquina de embalagem, enfim. Ele pega muito resíduo, tem muita proteína. Pode ser que vá fazendo mais produção e que nos últimos lotes não tenha tanto ou não tenha nada. E aí, dependendo do lote, a criança pode reagir ou não. Não importa. Tem algum risco de contato cruzado. A indústria tem que colocar lá no alérgicos pode conter. E aí, quem está em processo de investigação de APLV, outras alergias alimentares,
né, ou já está com o diagnóstico fechado, seja a mãe em dieta, quando a criança reage via leite materno, seja a criança em dieta, quando a criança já é maior e come alimentos, não pode ter o consumo desse alimento industrializado quando está lá alérgicos, pode conter, tá? Então, esse é um ponto. O outro ponto é em relação aos traços domésticos, que é um pouco diferente.